Mexidas no Executivo, João Lourenço justifica que governantes provinciais nomeados vão atuar como bombeiros. Laurinda Cardoso declara em Moçambique que decisões do Tribunal Constitucional são de cumprimento obrigatório, incluindo pelo Supremo. Tribunal Constitucional legaliza o Partido Cidadania e abre caminho para suspensão por ter levado ao colo nova formação política. Por fim, a AGT suspende NIFs de centenas de empresas sem aviso prévio. Vamos começar por olhar já para o primeiro tema. Mexidas no Executivo, João Lourenço justifica que governadores provinciais nomeados vão atuar como bombeiros. Portanto, o Presidente da República, João Lourenço, nos termos da Constituição da República de Angola e por conveniência de serviço, exonerou Dalva Maurícia Calombo Ringote do cargo de Ministra de Estado para a Área Social. Noutro decreto, o Presidente da República exonerou Maria do Rosário Bragança do cargo de Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação. Foram também exoneradas em decreto datado portanto, de quarta-feira, neste caso de quarta-feira, sei que está correto, Pereira Alfredo do cargo de Governador da Província do Bié, Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa do cargo de Governadora da Província de Cabinda, Job Pedro Castelo Capapinha do cargo de Governador da Província do Kwanza Sul, também Lote Nolica, do cargo de Governadora da Província do Ambo, e Diolinda Satula, do cargo de Governadora da Província da Lunda Norte. Olhando agora para as nomeações, o Presidente da República nomeou Maria do Rosário Bragança para o cargo de Ministra de Estado para a Área Social, Celeste David Adolfo para o cargo de Governadora da Província do Bié, Susana Fernando Pemba de Abreu para o cargo de Governadora da Província de Cabinda, Mara Regina da Silva Batista Domingos Quiosa para o cargo de Governadora da Província do Kwanza Sul, Pereira Alfredo para o cargo de Governador da Província do Ambo e Filomena Elizabeth Misa Aires para o cargo de Governadora da Província da Lunda Norte. Doutor Saluce, vamos começar por si. João Lourenço, na tomada de impulsamento destes novos governadores, disse que os mesmos deverão servir de bombeiros. A pergunta que lhe vou fazer vai mesmo em direção a isso. Conseguirão estas novas peças do xadrez do Presidente João Lourenço apagar o fogo nas províncias onde foram colocados ou colocadas? Bom, permita-me que antes de responder de forma direta e objetiva à sua questão, que lhe diga, claro, que o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, enquanto titular do Poder Executivo, na definição e orientação da política nacional, é claro que tem competências para nomear quem quer que seja para o exercício da ação governativa, no sentido de servirem de auxiliadores, no entanto, de quem expressivamente exerce este poder, que é, no caso, o Presidente da República. Em relação à possibilidade ou não destas figuras poderem, no entanto, apagar o fogo de modo a que não deixem rastros de subdesenvolvimento, não deixem rastros de incompetência, não deixem rastros de concretização daquilo que são os programas de governação do MPLA, portanto, que suporta o governo, e daquilo que são de forma particular os grandes anseios do titular do Poder Executivo, do chefe de Estado, do Presidente da República. Pensamos nós que é uma questão que merece, nesse primeiro momento, o benefício da dúvida. É óbvio que devemos, por via da análise que fazemos a esta ação do Presidente da República, compreender que há um elemento positivo nisso. Porquê? Porque o Presidente da República, ao reconhecer que as figuras ora nomeadas terão, portanto, de apagar o fogo, terão de servir-se na condição de bombeiros, de bombeiras, o Presidente da República está a dizer que alguma coisa não foi feita do ponto de vista daquilo que é ação política para a promoção do bem-estar, do ponto de vista daquilo que tem que ver com a eficiência e a eficácia na ação governativa daqueles que, no entanto,
entanto, estavam a exercer funções e que terão sido exonerados. Portanto, o presidente está a reconhecer que há falta de desenvolvimento. O presidente está a reconhecer que há ações que não estão a ser concretizadas para a promoção da governação ao nível dessas províncias. Mas também há aqui uma questão que nos remete para uma certa dicotomia. Por quê? Porque na análise política mais concreta que a ciência política nos oferece a fazer em relação, portanto, a essa ação do presidente da República, é preciso dizer que ela configura-se naquilo que tem que ver com o nosso centralismo político, ou seja, nós temos um sistema político que não faz e não permite que estas figuras, ao nível do exercício das suas funções nas devidas províncias, tenham autonomia, tenham capacidade de, por si, decidirem e definir aquilo que é de facto prioridades da ação governativa local, aquilo que é de facto deve ser feito para, portanto, promover-se o bem-estar. Por quê? Porque, em última instância, quem define a orientação política do Estado, em última instância, quem de facto exerce poder, quem delineia os programas que depois vão ser levados a cabo para as políticas públicas por via da ação governativa, é efetivamente o Presidente da República. Por isso é que há aqui margens para, portanto, essas figuras não terem por si a capacidade de, in loco, no local e no exercício das suas funções, servirem efetivamente os interesses dos cidadãos ao nível destas províncias. É claro que o Presidente da República diz ter premiado o mérito, entendeu que estas pessoas, onde saíram, onde exerceram funções, demonstraram capacidade de boa gestão, demonstraram capacidade de administração, mas também aqui algo que se deve dizer que muitas destas figuras, de onde vêm, não terão efetivamente promovido o desenvolvimento local. Das províncias onde passaram, os problemas sociais, econômicos, políticos e não só, continuam os mesmos, não terão sido resolvidos. Agora, o presidente, portanto, entende que terão feito alguma coisa e, em função disso, portanto, nos locais em que foram nomeados agora, poderão, portanto, servir-se da condição de bombeiros. Portanto, nós vamos dar o benefício da dúvida, mas naquilo que nós podemos compreender dessa posição do Presidente da República é que reconhece de facto que há problemas de subdesenvolvimento nestas províncias, por isso é que os caracteriza como bombeiros, porque os bombeiros têm intervenções em situações de emergência, têm intervenções em situações de fatalidade. Quando se movem é porque alguma coisa não estará bem, o que significa que o presidente reconhece que nestas províncias muita coisa não estará a ser feito devidamente. Portanto, e daí que o presidente nomeia e exonera muitas pessoas. Mas há aqui também, claro, o facto de o presidente não trazer, no geral, figuras novas. No geral, o presidente traz pessoas que já vêm de outros locais, que não terão dado prova efetiva de um bom exercício governativo. Daí é que nós colocamos as devidas reticências em relação à possibilidade destas pessoas exercerem com eficiência a função efetiva de um bombeiro, que é, de facto, de apagar fogo, o que significa que provavelmente o fogo não será apagado nas províncias em que foram nomeados. Obrigada, Dr. Salluce, por esta nota inicial. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Cangundo, que está muito concentrado a ler, e isso é bom. Significa que trouxe muitos argumentos aqui para este debate. Dr. Cangundo, entre os novos governadores nomeados, e aqui a correção que se impõe, na passada segunda-feira, portanto, dia 15, está a Celeste Elavoco David Adolfo, nomeada para o cargo de governadora da província do Bié e que, segundo informações, já terá sido objeto de uma condenação em 2013 a 2 anos de prisão por corrupção durante o seu mandato como administradora do município de Cunhinga,
localizado a 30 quilómetros ao norte da cidade do Cuito, portanto na província do Bié. Doutor Cangundo, como olha para esta questão enquanto jurista, apesar de termos ainda algumas pontas soltas quanto a esta condenação de que tanto se fala por corrupção da governadora, da agora atual governadora Celeste Adolfo do Bié, pode ou não, se calhar a questão aqui que vamos colocar é esta, pode ou não uma gestora assumir o cargo de governadora, ainda que tenha já um registro criminal? Bom, Claudimir, eu, por uma questão de prudência e também cautela, eu penso que não gostaria muito de entrar para essa questão, até porque a minha opinião em relação a isso e em relação à nova governadora do Bié já é conhecida por alguns. Eu dificilmente, ou melhor, eu tenho dificuldade de comentar factos que não são devidamente provados nem fundamentados. Portanto, eu li alguma coisa, assim como diz no portal Imparcial Press, mas depois penso que o Clube Capa também retomou. Mas o facto é que essas notícias depois não são acompanhadas de fundamentos que sustentam a tal acusação. Não vi em nenhum momento o número do processo, não é, para dizer, porque assim, quando a pessoa é julgada e condenada, tem que ser mediante um processo. E o processo tem de ter um número, não é verdade? Enquanto não haver um número do processo, presume-se aqui que não houve esse processo. E se não houve um processo, penso que é dispensado esse comentário sobre a titular desse cargo de governadora do Bié, conforme dizem que terá sido objeto de uma condenação. Portanto, para mim, enquanto não encontrar estes elementos, essa condenação não existiu. E porque deixa-me dizer que durante estes dias, durante o período em que li a notícia, pus-me a pesquisar e em nenhum momento encontrei qualquer órgão de comunicação social que tenha feito referência e sobretudo ao número do processo em que ela terá sido julgada e condenada e outros elementos também que nos levariam a concluir tal situação. Portanto, penso que isso para mim acaba sendo um não assunto, não é? Para mim acaba sendo um não assunto. Peço desculpas responder assim a questão. Agora, em relação a essa problemática de exoneração e nomeação, é preciso olhar aqui para duas notas fundamentais. Não é? A primeira é que a nomeação e exoneração, tanto não é um ato estranho cá entre nós, nem no mundo, sobretudo nos países constitucionais, não é? Decorre de uma competência própria, originária e legal, não é? Que tem dignidade constitucional, sobretudo, do Presidente da República. E se olhar aqui, na nossa realidade, né, dispõe o artigo 114 sobre essa competência. Desculpa, 119 sobre essa competência, enquanto o chefe do Estado. Portanto, o Presidente tem esta competência de nomear, exonerar, portanto, os elementos que ele achar que devam fazer parte do seu aparelho governativo para constituir o poder executivo e com ele prosseguirem os fins públicos. Também é preciso olhar aqui para a questão da rotatividade, ou seja, os cargos públicos não são e nem devem ser vistos ou ser tomados por vitalícios, né? Os cargos públicos são para serem exercidos temporariamente, num período que se definir, e depois a pessoa tem que ter em conta de que em algum momento vai ter de deixar o cargo, seja por exoneração ou seja por cessação originária também do próprio cargo, que me refiro exatamente ao período do próprio mandato, não é? Então, e porque é preciso que a gente também explique, mesmo a título de alguma pedagogia lá para casa. Quando estamos a falar de exoneração, na verdade estamos a falar de cessação, portanto, de exercício do mandato ou de um cargo que tenha sido objeto de uma nomeação ou de uma indicação. Portanto, isto normalmente ocorre quando o período, ou por decurso do período, ou então porque já não se explica do ponto de vista do interesse público a permanência do titular deste órgão. Aqui o que eu penso que deveríamos
ou que deve chamar a nossa atenção cá no país, é que em algum momento parece que essa competência do Presidente da República não é exercida de alguma forma arbitrária. Isto porque costumamos assistir pessoas, entidades que são nomeadas para determinados cargos públicos e nem se lhes dá o máximo de tempo ou o mínimo de tempo possível para que essas pessoas possam fazer um estudo real, um diagnóstico da situação em concreta e depois gizarem e executarem os projetos com vista a responder às necessidades que forem descobertas ou que forem diagnosticadas. Doutor Cangundo, não quero perder estas suas últimas palavras por conta disto que vou agora avançar e aproveito também para pedir aqui a atenção do Dr. Aragão quanto a esta questão. Analistas avançam a possibilidade do Presidente João Lourenço estar a desenvolver um síndrome de Ibres. É o nome de uma doença primeiramente usada pelos gregos para definir o herói que conquista a glória e que, inebriado pelo poder e pelo êxito, começa a comparar-se como se um deus fosse capaz de qualquer coisa. Também pode ser classificada como uma variante de intoxicação de poder que se traduz em autoconfiança desmedida, cujos sintomas mais comuns são o isolamento, o déficit de atenção e a incapacidade para atuar os próximos ou, neste caso, para escutar os seus próximos ou conselheiros. Era só para fazer aqui um apontamento importante. Será por conta disso que tem estado a exonerar e a nomear o Presidente da República quando lhe apetece determinados governadores? Bom, não sei se poderia concordar ou subscrever aqui essa ideia do Presidente estar a desenvolver aqui essa síndrome, não sei. Penso que faltariam aqui elementos objetivos para subscrever esta ideia. Mas o facto é que eu disse que às vezes parece, ou dá-se a impressão de que o Presidente, portanto, usa essa competência de forma arbitrária por causa daquilo que estava a dizer há instantes. As pessoas não são dadas tempo suficiente para desenvolverem políticas com vista a responder ou corresponder com os desideratos que estiveram na causa da sua nomeação, ou em causa que motivaram a sua nomeação. E eu trago aqui dois exemplos. A situação aqui da província de Luanda com aliás, até podiam ser três situações, com o ex-governador José Maria Ferraz, não é? Que foi indicada para governar Luanda, e penso que o mandato não durou mais de que 8 meses, a seguir foi exonerado, quer dizer, fez um diagnóstico e nos parece um diagnóstico bom, à altura, à data dos factos, porque estava a detectar muitas irregularidades que impediam o andamento e bom desenvolvimento da cidade capital, mas infelizmente não demorou muito, foi exonerado, né? Foi guardado na Assembleia e posteriormente foi mandado para o Kwanza Norte e hoje quase que já não se fala dele. Depois com o governador, e agora malogrado de feliz memória, o Dr. Sérgio Lúter Escova, que até chegou a receber o próprio presidente no seu palácio, fez um conjunto de denúncias que são públicas, né, que muitos disseram ou intitularam como queixinha, né, queixou o presidente, queixou os seus colegas ao presidente da República. Esperava-se, na sequência, um conjunto de atos ou de ações do presidente no sentido de apoiá-lo a resolver os problemas que ele tinha diagnosticado e apresentado ao seu chefe, ao seu superior hierárquico. Infelizmente recebeu em troca a exoneração e depois foi mandado para o ex, onde acabou adoecendo e pronto, terminou a sua vida. Não tem-se dado o tempo devido aos gestores para não tem colocarem em prática? E agora com a questão também do BIE, não é? Isso tem afetado também na continuidade dos projetos que é necessário? Obviamente, é exatamente ali onde eu quero chegar. Acontece agora com esse governador que saiu do BIE e foi para o AMBO. Exatamente. Bom, então recebe o presidente, apresenta um diagnóstico real da situação, que o próprio presidente parece nos ter regozijado, mas de algum momento parece também sentiu-se fastidioso porque os problemas eram tantos que lhe foram apresentados. E no dia seguinte exonera o camarada. A pergunta é, quem é que vai resolver os problemas que aquele senhor diagnosticou? Quando esta senhora que chegou vai também fazer o diagnóstico dela, isso é o que lhe interessa, vai fazer o primeiro diagnóstico dela, que é o estudo de casa, para depois saber se aquele diagnóstico, né, é real ou não é real. Quer dizer, este que diagnosticou problemas foi numa província onde vai ter de fazer o mesmo trabalho que ele já fez no BIE,
Ora, estamos aqui diante de uma descontinuidade daquilo que seriam os serviços feitos no âmbito da administração pública. Logo, coloca-se em causa a prossecução do interesse geral da coletividade. Os problemas nunca são resolvidos. E penso que esse é o maior problema do nosso país. Não é? Nós continuamos com os mesmos problemas porque nomeiam-se governadores, ministros, exoneram-se, depois acabam sendo, como disse o Saluça, as mesmas pessoas que vão trocando de cadeira ou vão dançando de cadeira de uma para outra, não é? E acabam resolvendo quase que nada. Por quê? Porque um começa, mal começou, tem que terminar, vai para outro sítio. O outro que vem tem de começar também, não tem a sensibilidade, muito menos a amabilidade ou a hombridade de começar onde o outro já terminou. Ele quer começar tudo de novo, porque também nos parece, aqui parece que devia ser visto na perspectiva de uma síndrome, não é? Nós aqui também temos um bocado esta ilusão de quando quando estamos num sítio, queremos mostrar o trabalho, queremos mostrar a competência. Então, tudo aquilo que os outros fizeram não nos interessa, queremos fazer tudo de novo para mostrar que nós somos de facto competentes. E acabamos colocando o país nesta situação de estagnação completa onde nos encontramos até hoje, desde 1975, infelizmente. Dr. Cangundo, obrigada pela sua opinião. Vamos agora ouvir o Dr. Aragão sobre este primeiro tema que estamos a tratar. Estamos a olhar para as exonerações. Peço desculpas, há dias que a língua quase não dobra, mas temos de fazê-la dobrar. Exatamente. Estamos a olhar para as exonerações, também nomeações feitas pelo Presidente da República no pretérito dia 15, portanto, segunda-feira. Dr. Aragão, há quem aventa a possibilidade de uma possível crise dentro do MPLA. Pelo facto do Presidente da República estar sempre a nomear ou exonerar e nomear depois as mesmas pessoas. Na província do Kwanza Sul, só para reforçar aqui esta ideia, os populares receberam com muita alegria a exoneração do antigo governador e primeiro secretário do MPLA naquela província, Job Capapinha, tanto que se viu um grupo de jovens supostamente pertencentes ao CAP 115 do Partido dos Camaradas na rua a festejar. Como é que olha para esta questão? Eu sei que já aqui avançou nesta rádio que não foram jovens pertencentes ao MPLA. Se calhar gostaríamos que trouxesse novamente esta abordagem, porque há quem sempre não consegue apanhar e os devidos esclarecimentos são necessários a todo o tempo. Claro. Ouvi atentamente os meus companheiros de painel, o Dr. Gilson e o Dr. Manuel, que permitam-me aqui, antes de responder a tua pergunta, Claudimir, dizer que não é de uma forma arbitrária que o Presidente da República tem estado a nomear ou exonerar qualquer cidadão que seja. Eu entendo que o Presidente da República tem estado a cumprir aquilo que é as suas competências e atribuições à luz da nossa Constituição da República de Angola, e o meu companheiro Manuel domina estas competências e atribuições do Presidente da República enquanto bom jurista que é. Portanto, destas nomeações, vamos fazer aqui uma ginástica muito bonita. Ascendeu aí 3 senhoras, não é? Estamos a falar da província do Bié, a doutora Celeste Lavoco. Estamos a falar da província de Cabinda, a doutora Susana Pemba. Estamos a falar da província do Kwanza Sul, também a Amara Quiosa. Portanto, Bié e Cabinda, ambas já eram administradoras municipais. Naturalmente, dominam e conhecem a província. Independentemente que estejam ou estiveram no setor ainda municipal, mais abaixo das suas províncias, mas é de saber que quem é administradora municipal não deve só conhecer o seu município. Esta pessoa deve estar a se preparar para assumir cargos de chefia, para assumir a sua própria província. Agora, quando estamos a falar da província do Kwanza Sul, e a Claudimir faz menção àquilo que foi a manifestação dos cidadãos, o MPLA não autorizou. O MPLA tem a forma própria de comunicar, o MPLA tem a forma própria de autorização. O que aconteceu está plasmado no artigo 47 da Constituição da República de Angola. Direito à manifestação. Portanto, é isso que nós devemos ter. Nós não devemos ter medo. Aliás, nós, a partir de 2017, eu tenho dito que 2017 foi a revolução
das manifestações, os direitos de Angola. Nós temos que ser coerentes e dizer que abaixo de 2017 tínhamos muito receio com as manifestações. Quando digo receio, nós populares e a própria polícia, que é a soberana, que também não sabia ainda lidar com estes mesmos direitos. Agora, o que aconteceu na província do Kwanza Sul foi um direito consagrado pela Constituição da República de Angola. Agora, nada tem a ver com o MPLA. Aliás, o governador cessante é militante do MPLA, é membro do Comitê Central do MPLA, é quadro e dirigente do MPLA. Agora, não nos dá o direito de limitar o povo do Kwanza Sul, que está insatisfeito, provavelmente, é um grupo de jovens que está insatisfeito com a posição enquanto era governador da província, o nosso camarada Job Capapinha. É normal, nós devemos acolher essa manifestação de muito agrado. Isso é motivo de preocupação do executivo do João Lourenço. Por quê? Porque nós estamos a ver cidadãos que de facto estão a manifestar algo que não esteve bem. E aqui dar já a felicitação ao Presidente da República por exonerar alguém que o povo já dizia que não estava bem. Portanto, nós devemos compreender e devemos saber que a manifestação é um direito consagrado desde que seja feita aos marcos da lei, embora muitos desses manifestantes não tenham feito a manifestação ao marcos da lei. Não é verdade que o MPLA orientou militantes para fazer manifestação na província do Kwanza Sul. Nós, MPLA, temos a forma própria de comunicar, de orientar os nossos militantes. Agora, relativamente às nomeações... Muito bem. E exonerações, eu penso que esta competência, como dizia já atrás, é do Presidente da República. O Presidente nomeia as pessoas de acordo com aquilo que ele bem entender, e a própria Constituição dá essa legitimidade. Portanto, nós estamos aqui a ver cidadãos que eram administradora, ascenderam à província. Agora, nós não podemos dizer que os nomeados devem ficar eternamente ou devem ficar mais de 5 anos diante de um cargo. Não, nós temos que olhar que cada política é uma política, cada orientação é uma orientação. Agora, o que nós devemos chamar a atenção é que os programas de governo não é do governador. Não é do governador. O programa de governo é da província. Aquele governador que vier a substituir A ou B deve seguir o programa de governo daquele ano. Depois, naturalmente, no ano seguinte, poderá fazer a sua visita, a sua radiografia da província e, quiçá, depois engrossar no programa já encontrado. Agora, não podemos permitir que governadores que são nomeados depois reprovam o programa já existente. Isso é que nós não podemos permitir. Angola não vai avançar se nós permitirmos isso. Agora, nós devemos ser coerentes e devemos dizer aos governadores atuais: já encontraram uma província a andar da melhor ou da pior forma. Agora, deve se ajustar o programa encontrado. Doutor Aragão, só aqui uma parte. Disse há instantes que o Presidente da República nomeia de acordo com aquilo que ele bem entender. Podemos assim não, quando eu digo daquilo que ele bem entender, eu estou a trazer aquilo que a nossa Constituição dá como atribuições e competências do Presidente da República, tirando a conveniência política. É isso que nós devemos perceber. A Constituição é que dá essa liberdade ao Presidente da República. Agora, aqui não há nenhuma ilegalidade ao nomear ou a exonerar o Presidente da República. Não há. Está tudo bem feito. Obrigada por este esclarecimento. Doutor Alcino, também queremos ouvi-lo. Acha que estas nomeações refletem a vontade do povo que se encontra nestas províncias? Estamos a falar do Ambo, Bié, Kwanza Sul e Cabinda. Olha, o Presidente da República é competente em matéria de exoneração, nomeações. Afinal de contas, a Constituição lhe dá esses poderes.
Portanto, está no âmbito das suas faculdades. O problema não se coloca ali. Ele pode exonerar hoje, depois amanhã colocar e depois exonerar, está no âmbito dele. Ele é titular do Poder Executivo. Está no âmbito das suas faculdades em nomear, indicar pessoas que acha que vão corresponder ao seu programa de governação. O problema que se passa, que eu entendo, é no âmbito sistêmico, olhando para aquilo que são as disposições materiais no aparelho administrativo do Estado. Portanto, estamos a falar da administração do Estado. O que é que um governador leva como missão quando vai a uma província? Quando o senhor Presidente da República nomeia um indivíduo para dirigir uma província, que tipo de competências, que tipo de poder ele dá a este delegado? Entendo que está a faltar aqui o mecanismo mais de delegação de poderes e da faculdade de agir. Os governantes chegam na província, primeiro não sabem o que fazerem, tem que andar um tempo para ele próprio fazer diagnóstico. Portanto, o governo central não tem em mão um estudo acabado de província a província, quais são os problemas estratégicos. Estou a falar dos problemas estratégicos. Os problemas táticos operacionais, o governador e com os seus servidores trata. Mas aqueles fundamentais estratégicos que servem de desafio para o delegado ir realizar. Porque ao mesmo tempo que se dá esse poder ao delegado, também lhe dá a faculdade de agir. Portanto, aqui está a faltar, está a ausência da faculdade de ação dos governadores. Esta é a minha primeira perspectiva. Isso para dizer que não mudará em nada, ok, com as novas nomeações, porque da forma como se diz bombeiros, né, bombeiros vão tratar de assuntos paliativos que surgiram. Emergenciais, exatamente, assuntos emergenciais. E esses assuntos emergenciais são decorrentes ou de uma falha da ação ou de uma falha sistêmica, atenção. As falhas de ação têm a ver com as limitações facultativas do próprio dirigente, do governador. Agora, as falhas sistêmicas têm a ver com a estrutura da própria administração em si. O que é que o governador teve como ângulo de ação? O que é que o governo central deu para o governador para agir? Vamos só olhar para os nossos orçamentos. Né? Os governos provinciais e as administrações municipais são as que mais padecem com o orçamento geral do Estado. São as que mais padecem com a dinâmica de tentar resolver o problema das comunidades, mas não têm orçamento suficiente para atender essas questões. E os governadores ficam todos sem capacidade de ação. E é mesmo nesse quadro que o governador Capapinha não conseguiu, a governadora Maraquiosa em Cabinda não conseguiu, o governador Pereira, aqui já ouvimos, fez um diagnóstico e colocou os aspectos ao Sr. Presidente da República, convicto de que acho que agora que coloquei os problemas ao chefe, vou ter respostas para poder realizar os problemas da minha comunidade, do meu povo. Infelizmente é exonerado. E o outro que entrou, a doutora Celeste, é uma pessoa que vem com alguma experiência política nos municípios. Eu conheço a pessoa também, conheço a província do Bié, viveu todo o tempo no Bié e penso que, não, do ponto de vista de competências, não é alguém para ignorar, é alguém que tem algum espaço. Todavia, vai entrar no mesmo problema que é sistêmico, o ângulo de ação. Não terá capacidade de ação. Agora, não sei se vai começar a diagnosticar de zero os pontos gritantes do Bié, se vai dar sequência aos pontos deixados pelo governador Pereira. Então, há aqui um problema sistêmico importante a salientar. Agora, outra questão também importante é olhar para a questão do tipo e da moda como se faz as exonerações. Aqui o doutor Emanuel falou de arbitrariedade e foi rebatido pelo doutor Aragão, mas a arbitrariedade surge no momento em que governadores não cumprem um programa de facto, não cumprem desafios. Ninguém sabe, por exemplo, governador do Huambo, qual é o desafio que o presidente lhe deu para um período? No tempo X a X, quero que a senhora me resolva problema X, problema X, problema X, e as condições de trabalho estão aqui. O povo não sabe, e não sei se ela tem.
O mesmo acontece no BIE, acontece em outras províncias. Estamos a sentir pelas redes sociais que a ministra Dalva Ringote, exonerada, estava em gozo de férias e não tinha nenhum conhecimento. Exatamente. E isso é recorrente. O comandante Paulo de Almeida até aqui não perdoa o presidente João Lourenço por este motivo. Estando em conferência no Congo Democrático, a exoneração lhe encontra lá, em reunião, e ele não sabia se dava continuidade à reunião ou se abandonava a reunião. Portanto, esse tipo de atos fazem entender que o presidente da República exonera sem conhecimento prévio às pessoas, nem tem informação da ação dos seus agentes, dos seus auxiliares, porque isso não faz sentido. Quando nomeia as pessoas, tem um mínimo respeito da pessoa, exatamente. Quando nomeia a pessoa, normalmente é um contacto prévio. Mas quando exonera, não quer lá mais saber da dignidade da pessoa humana. Imagina o constrangimento desse que aconteceu com Paulo de Almeida. Imagina o constrangimento desse que aconteceu com a ex-ministra já agora, Dalva Ringote Allen. Portanto, e ela acabava de dar um show há pouco tempo no sermão da igreja IECA, um discurso do chefe do Estado, aquele pomposo, com muitos discursos hilariantes, para no final de 2 semanas exonerada. Portanto, eu acho que o problema não se trata do facto do presidente exonerar ou não exonerar, é a forma como o presidente exonera. Os dirigentes não cumprem seus programas, não são comunicados. Hoje as pessoas têm a ideia de que servir o Estado... Deputado Alcino, quer com isso dizer que não há cultura de prestação de contas? Não, isso é evidente. Então o indivíduo que é exonerado fora, sem o conhecimento prévio e está noutros espaços, qual é o espírito que ele tem, né, para prestar bem as contas? Primeira questão é que o Presidente da República, ao assumir o papel de dirigir a nação e constituir de forma orgânica os seus membros para o auxiliar, ele tem que atribuir as competências e autoridade para agir. E quando o presidente não dá essas faculdades, puxa para si todo o ônus da culpa, da incompetência desses governantes, desses governadores que estamos a falar nas províncias. Agora, outro ponto que não queria deixar para finalizar, por favor. Eu vi uma festa, ou 2 festas, aconteceu com a governadora recém-nomeada de Cabinda. Quer dizer, este hábito em Angola, quando o indivíduo é nomeado para servidor público, festeja, parece-me entender que as pessoas não têm a noção de que aquilo é uma guilhotina. Quer dizer, você entra num cargo público, amanhã é exonerada também quando estiver doente no hospital, você deve receber, depois fica doente. Né? Mas por que as pessoas festejam? Porque acham que há condições agora para resolver os problemas que o Estado vai oferecer, okay? Uma oportunidade que o Estado dá a essas pessoas, e, no entanto, no final ela pode gerir como quiser. Quando for exonerada, não há prestação de contas e vai para a vida dela. Portanto, eu achei uma nota muito negativa à recém-governadora de Cabinda. Ela não precisava festejar. Deputado Alcino, mas não foi ela quem preparou a festa como tal. Seja como for, Claudemir. Vamos lá imaginar que tenha sido indicado para gerir uma escola e os seus familiares entendem dar um lanche para comemorar este feito. Não que isso lhe traga rebelias. Até pode acontecer, mas tornar público... Exatamente. Não foi ela quem tornou público. Pomposa, passa numa percepção da alegria e sem consciência das consequências que vão acontecer no futuro no âmbito da sua própria gestão. Esta é uma nota muito negativa. Vamos dar 1 minuto ao Dr. Saluça, ao Dr. Aragão, também ao Dr. Cangundo, e peço que sejam mesmo telegráficos. Vamos pedir aqui, apelar já ao poder de síntese, porque senão vamos ficar sem tempo para abordar os demais assuntos. Vamos começar por si, Dr. Aragão. 1 minuto. Muito obrigado. Eu convido o Sr. Deputado, e até enquanto deputado, deve conhecer a nossa Constituição da República de Angola. O Sr. Deputado conhece o artigo 201, não é? Que tem como epígrafe a administração local do Estado. Portanto, está aqui uma norma jurídica que devem os governadores se basearem. Está aqui a competência dos governadores provinciais. E também vai encontrar a competência dos administradores.
Portanto, está aqui, senhor deputado, está aqui, está na Constituição. E eu convido quando saímos daqui. Não, senhor deputado, não é para responder. Não, permita-me então, permita-me. Está aqui a norma jurídica, a nossa Constituição é muito bonita. É preciso ser bem interpretada e ser bem exercida. O problema está aqui. O problema está na execução e na interpretação. Está aqui o maior problema, senhor deputado. Portanto, quando o senhor deputado também levantava a questão... Vou já terminar, Claudimir. Quando o senhor deputado levantava... Obrigado pela compreensão. A questão dos programas dos governos provinciais, eu aqui posso concordar com o senhor deputado. Daí que, se me percebeu, eu dizia que esses governadores hoje que foram nomeados não podem vir com outro programa de governo. Aliás, o ano está a terminar, não se faz programa de 6 meses. Principalmente as províncias que agora foram visitadas pelo Presidente da República. O BIE já tem um relatório feito dos problemas encontrados pelo antigo governador Pereira Alfredo, na qual a governadora Elavoco deve dar seguimento possível. Agora, nós reprovamos esses governadores e devemos mesmo reprovar veementemente esses governadores que, quando são nomeados, também querem fazer um programa por cima de um programa e depois não se faz quase nada. E nós conhecemos as dificuldades que essas províncias têm. Conhecemos as dificuldades de Cabinda, tem dificuldades de infraestruturas, é preciso melhorar aqui. Conhecemos a província do Kwanza Sul, tem dificuldades de serviços e é preciso também que se melhora. Agora, é necessário que as governadoras agora impulsadas devem mesmo arremessar as mangas e trabalharem. Agora, relativamente às festas que o senhor deputado está a dizer, eu também tive conhecimento, recebi via WhatsApp. Não me parece que foi uma festa como tal. Foi sim uma recepção que foi feito num dos restaurantes próximo do aeroporto de Cabinda. Aí, se fosse uma festa organizada como tal... Não, permita-me, senhor deputado. Se fosse uma festa como tal que nós conhecemos de festa, categoricamente nós iríamos reprovar. Aquilo foi uma recepção da tomada de posse da governadora de Cabinda, que foi recebida pelo povo cabindense adjacente, num dos restaurantes adjacente ao aeroporto de Cabinda. Penso que é o aeroporto Mamo Café, mora numa Trassoa. Obrigada, doutor Aragão. 1 minuto, doutor Saluce, por favor. Bom, eu não sei se a Constituição, de facto, como disse o Manuel Aragão... Manuel Aragão... juiz. Como disse o meu amigo Aragão, perdoe-me. Como disse o caríssimo Aragão, não sei se de facto a Constituição traz mesmo competências efetivas, concretizáveis para o governador. À luz da nossa Constituição, o governador é nada mais do que um órgão desconcentrado. É bom que se compreenda isso. Eu não sei que competências efetivas tem, de facto, se não existir o princípio da subordinação política que ele tem em relação ao Presidente da República. Quando, aqui vem o meu ponto de ordem agora, quando o meu amigo Aragão fala, por exemplo, que o Presidente da República nomeia e exonera de acordo com aquilo que ele bem entender, está, portanto, a trazer aqui um elemento que clarifica efetivamente de forma muito superficial e até muito subjetivada a compreensão que se deve dirigir, portanto, do exercício do Presidente da República enquanto chefe do Estado, o que significa que o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, tem responsabilidades de Estado. Seu exercício, sua atuação deve ser sempre tendo em conta aquilo que é a sua responsabilidade enquanto Presidente, que é orientar, organizar politicamente o Estado. E aqui apela-se que, do ponto de vista político, haja de facto ética neste exercício, o que significa que o presidente, para nomear e exonerar alguém, tem que olhar para as suas responsabilidades estadistas, o que significa que tem que definir um perfil efetivo de quem tem, de facto,
o caráter, tem perfil para o exercício de tal responsabilidade. Por outra, o Presidente da República precisa dizer aos angolanos, do ponto de vista da avaliação que faz do perfil de quem vai nomear ou exonerar, quais são as razões efetivas que levam o Presidente a nomear ou a exonerar um. Portanto, isso é fundamental que os cidadãos saibam para que a lógica da arbitrariedade, como disse o Dr. Manuel Kangundo, não venha à tona. Por quê? Porque a política deve ser feita com ética, deve ser feita com zelo. Muito obrigada, já consumiu o seu 1 minuto. Doutor Aragão, se eu lhe der mais 30 segundos, depois vou ter de fazer o mesmo com os demais convidados. Não me parece que será possível por conta do pouco tempo que temos para a abordagem dos demais temas. Doutor Aragão, vou primeiro passar a palavra ao Dr. Kangundo, depois ao Dr. Elcino, depois já lhe digo se poderá falar por mais 30 segundos ou não. Peço desculpas e agradeceria a sua compreensão. Dr. Kangundo, tem o seu 1 minuto, por favor. Não, pronto, no meu 1 minuto não vou perder tempo a justificar, digamos, a minha posição da arbitrariedade, até porque, pese embora o meu amigo Aragão tenha rebatido, mas depois houve colegas que tenham reforçado, então penso que isso é agora dispensado, essa necessidade. Mas eu gostava de prestar atenção aqui em alguns elementos que foram tecidos por quer o meu colega Aragão, meu colega de painel, e também o meu colega de painel, o deputado Altino Covelela. Alcino, não é? Obrigado. Primeiro, dizer que o Aragão, quando fazia a sua explanação, né, tentou fazer com aquilo que muitos já fazem, quer dizer, provocar uma situação, digamos, que produza louros para o presidente João Lourenço em detrimento do seu antecessor. Né? O que não é nem é sequer cordial, né? Isso nem é cortês fazê-lo. Quando afirma que em 2017 assistiu-se aqui, digamos, à revolução das manifestações, né? Sim, a revolução das manifestações, foi isso que o Aragão disse, dando a entender que na era de Eduardo Santos as manifestações não aconteciam. Mas é preciso lembrar aqui, e em abono da verdade, que na verdade parece que a liberdade de expressão, e sobretudo no quesito das manifestações, parece que estávamos muito melhor em Eduardo Santos do que em João Lourenço. Tenho que dizer aqui que em Eduardo Santos assistimos manifestações até de entidades políticas. Mal ou bem, mas as manifestações saíram e não houve prisões, não houve mortes, que eu me lembro. Mas em João Lourenço, a única manifestação, salvo melhor opinião, em que entidades políticas participaram foi aquela manifestação que a UNITA realizou, né, para protestar a aprovação da lei, portanto, orgânica sobre as eleições gerais. Foi a única. Desde aí nunca mais se permitiu manifestação alguma. Que o diga o Dr. Abel Chivocovoco, que tentou realizar uma manifestação e foi impedido à porta de casa. Não é? Onde até o comandante da polícia veio com um comunicado. Obrigada, Dr. Kangundo. Não terminou ainda um minuto, por favor. Na verdade, já terminou o seu 1 minuto.